Expedições perigosas, coragem e tragédia na história. Ao longo da história, a busca por conhecimento, riqueza e aventura levou muita gente a se aventurar em expedições perigosíssimas. Essas jornadas, que cruzaram os cantos mais remotos do nosso planeta, foram marcadas tanto por descobertas incríveis, quanto por tragédias profundas. Dos picos congelados do Himalaia às densas florestas tropicais e oceanos revoltos, vamos explorar as histórias de homens e mulheres que desafiaram os limites da resistência humana. Vamos mergulhar em algumas das expedições mais notáveis que acabaram em momentos inesquecíveis de heroísmo e desespero. Uma vontade de ferro, a expedição de Shackleton à Antártida. No coração da vastidão gelada da Antártida, uma história de sobrevivência épica se desenrola. Em 1914, Sir Ernest Shackleton e sua tripulação de 27 homens embarcaram em uma expedição audaciosa, atravessar a pé o continente antártico. Mal sabiam eles que o destino reservava um desafio bem diferente. Atravessando o mar de Weddell, o navio deles, o Endurance, encontrou um inimigo implacável, o gelo. Preso em um aperto congelante, o navio se tornou um prisioneiro da vastidão branca. Meses se passaram. O inverno antártico se aproximava e o gelo, como um aperto implacável, começou a esmagar o casco de madeira do Endurance. Em uma demonstração de coragem e liderança fora do comum, Shackleton manteve o moral da tripulação. Vivendo em acampamentos improvisados sob o gelo, eles se adaptaram às condições brutais, enfrentando temperaturas congelantes e a ameaça constante de tempestades violentas. A única esperança deles estava em um pequeno barco salva-vidas, o James Caird, que eles carregaram por quilômetros sobre o gelo traiçoeiro. Navegando por águas turbulentas infestadas de icebergs, Shackleton e 5 de seus homens embarcaram em uma jornada angustiante em direção à ilha da Geórgia do Sul, a mais de 1.300 quilômetros de distância. Enfrentando ondas monstruosas e ventos implacáveis, a determinação inabalável deles os impulsionou para frente, movidos pela promessa de resgatar seus companheiros deixados para trás. Depois de uma jornada milagrosa de 16 dias, eles chegaram à costa acidentada da Geórgia do Sul, só para enfrentar outro desafio assustador: cruzar a espinha dorsal montanhosa e gelada da ilha para encontrar ajuda. Exaustos, mas inabaláveis, eles perseveraram, e depois de 36 horas de trekking árduo, finalmente encontraram uma estação baleeira. Mas a aprovação deles estava longe de terminar. Shackleton então organizou uma série de tentativas de resgate para recuperar os homens que ficaram presos no gelo. Levou 4 longos meses e várias tentativas angustiantes antes de ele finalmente conseguir resgatar todos os membros da sua tripulação, sem perder um homem sequer. A expedição de Shackleton se tornou um exemplo extraordinário da resiliência do espírito humano, uma história emocionante de coragem, liderança e a vontade inabalável de sobreviver contra todas as probabilidades. Uma corrida amarga, a expedição de Scott ao Polo Sul. Enquanto Shackleton lutava pela sobrevivência na vastidão congelada da Antártida, outra expedição épica se desenrolava ali perto. Liderada pelo oficial da Marinha Real, Robert Falcon Scott, uma equipe de exploradores britânicos embarcou em uma jornada ambiciosa para alcançar um dos últimos lugares inexplorados da Terra, o Polo Sul. No espírito da era heróica das explorações polares, a expedição de Scott era movida por um senso de aventura e orgulho nacional. Só que eles não estavam sozinhos nessa busca. Do outro lado do continente gelado, uma equipe norueguesa, liderada pelo experiente explorador polar
Roald Amundsen também tinha como alvo o Polo Sul. Enquanto Amundsen priorizava velocidade e eficiência, usando trenós puxados por cães e uma rota cuidadosamente planejada, a expedição de Scott enfrentou uma série de contratempos e erros de cálculo. O equipamento deles, que incluía pôneis da Manchúria e trenós motorizados experimentais, se mostrou inadequado para as condições extremas. Para piorar, a equipe, embora composta por cientistas e marinheiros experientes, não tinha a experiência polar especializada dos noruegueses. Apesar dos desafios, Scott e seus homens perseveraram, com a determinação alimentada pela promessa de glória nacional e descoberta científica. No entanto, conforme se aproximavam do destino, um sentimento crescente de apreensão tomava conta deles. Evidências de acampamentos e rastros de trenós revelaram que eles estavam em uma corrida contra o tempo. Em 17 de janeiro de 1912, depois de semanas de uma jornada árdua, Scott e sua equipe de 4 homens finalmente chegaram ao Polo Sul. Lá, hasteada em uma tenda no meio da vastidão branca, eles encontraram a bandeira norueguesa. Amundsen tinha chegado primeiro. Desmoralizados, com os corpos desgastados pela exaustão e suprimentos diminuindo, Scott e seus homens embarcaram na longa e árdua jornada de volta à base. Enfrentando temperaturas congelantes, nevascas implacáveis e o início do inverno antártico, a jornada deles se transformou em uma batalha desesperada pela sobrevivência. Um por um, os membros da equipe de Scott sucumbiram à exaustão, à fome e aos efeitos debilitantes do escorbuto. O próprio Scott, enfraquecido, mas inabalável em sua determinação, manteve um registro comovente da provação no seu diário. As palavras dele são um testemunho da coragem e do espírito inabalável dos seus homens. Em 29 de março de 1912, a apenas 18 quilômetros de um depósito de suprimentos, Scott escreveu sua última entrada no diário. Pelo amor de Deus, cuidem dos nossos. Os corpos deles, junto com seus diários e registros científicos, foram encontrados por uma equipe de busca 8 meses depois. A expedição de Scott, embora tragicamente marcada pela perda de vidas, se tornou uma lenda na história da exploração polar. Uma história pungente de ambição, coragem e os limites da resistência humana diante da força implacável da natureza. A vastidão verde implacável da floresta amazônica guarda muitos segredos. No início do século XX, um homem se aventurou nas profundezas dela em busca de uma história que tinha cativado a imaginação dele por anos. O nome dele era Percy Harrison Fawcett, um explorador e cartógrafo britânico experiente, conhecido pela determinação inabalável e pela crença no inexplorado. Fawcett estava convencido da existência de uma cidade perdida que ele chamou de Z, em algum lugar no coração da bacia amazônica inexplorada. Ele baseou a teoria dele em relatos fragmentados de exploradores anteriores, lendas locais e documentos históricos obscuros que sugeriam a presença de uma civilização sofisticada que floresceu na região séculos atrás. Em 1925, acompanhado pelo filho mais velho, Jack, e pelo amigo íntimo, Raleigh Rymel, Fawcett embarcou na expedição mais ambiciosa dele até então, com o objetivo de encontrar Z e desvendar os mistérios da cidade. Equipados com suprimentos limitados, alguns instrumentos de navegação e uma boa dose de coragem e determinação, eles se aventuraram no verde implacável. A jornada deles os levou através de florestas densas, infestadas de insetos e vida selvagem perigosa.
Eles navegaram por rios traiçoeiros, enfrentaram chuvas torrenciais e sofreram os efeitos debilitantes de doenças tropicais. No entanto, Fawcett, impulsionado pela crença inabalável e fascinado pela promessa de descoberta, permaneceu firme na busca. Conforme se aventuravam cada vez mais fundo no coração da Amazônia, o grupo de Fawcett encontrou tribos indígenas, algumas amigáveis, outras hostis, e testemunhou costumes e crenças fascinantes das culturas indígenas que chamavam a floresta tropical de lar. Eles coletaram amostras de plantas, observaram animais exóticos e registraram meticulosamente suas descobertas, adicionando informações valiosas ao conhecimento sobre uma das regiões menos exploradas do mundo. No entanto, à medida que os meses se transformavam em anos, as notícias da expedição de Fawcett cessaram. Eles pareciam ter desaparecido sem deixar vestígios, engolidos pela vastidão verde que os tinha atraído. O desaparecimento de Fawcett e da equipe dele se tornou um dos mistérios mais duradouros da exploração, gerando inúmeras teorias, expedições e especulações, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns acreditavam que Fawcett e seus companheiros tinham sido mortos por tribos hostis, vítimas dos perigos sempre presentes da selva. Outros especulavam que eles sucumbiram a doenças, fome ou um dos muitos acidentes que poderiam acontecer em um ambiente tão implacável. E tinha gente que teorizava que eles, de alguma forma, encontraram Zea e optaram por permanecer lá, vivendo entre os habitantes da cidade perdida. Apesar de inúmeros esforços de busca e várias expedições ao longo dos anos para descobrir o destino de Fawcett, o paradeiro exato dele e o que aconteceu com ele e sua equipe permanecem um enigma até hoje. A floresta amazônica, um lugar de beleza e perigo incomparáveis, guarda seus segredos a 7 chaves, e a lenda da expedição perdida de Fawcett continua a cativar a imaginação de aventureiros e sonhadores, um lembrete comovente dos mistérios não resolvidos que ainda aguardam para serem descobertos no mundo. No comecinho do século XIX, quando os Estados Unidos da América ainda estavam engatinhando, uma expedição ousada foi organizada para explorar o território vasto e inexplorado que se estendia a oeste, do rio Mississippi até o Oceano Pacífico. Liderada por Meriwether Lewis, um oficial militar e secretário particular do presidente Thomas Jefferson, e William Clark, um explorador experiente e amigo de longa data de Lewis, a expedição tinha a missão de mapear o novo território adquirido na compra da Louisiana, estabelecer relações com as tribos indígenas e procurar uma passagem de água para o Oceano Pacífico. Em maio de 1804, com um grupo cuidadosamente selecionado de soldados, intérpretes e caçadores de fronteira, conhecido como Corpo de Descoberta, Lewis e Clark partiram de St. Louis, no Missouri, em 3 barcos, navegando rio acima no poderoso rio Missouri.